Bom dia, meus irmãos, Pai do Senhor, tudo bem? Vou aqui trazer uma reflexão, um pensamento que estava me rondando a minha mente, conversando com a minha esposa sobre dois rapazes que morreram aqui na região metropolitana do Rio, ali, acho que não me engano, se não me engano, em São Gonçalo. Eram dois pedreiros, né? Que foram mortos pela polícia. E o meu pensamento é o seguinte, gente, a minha reflexão tem a ver com o seguinte. A gente precisa parar para pensar que a morte desses dois pais de família, ela tem um efeito muito trágico. Primeiro, emocional, para filhos, para esposas, irmãos, pais, aqueles que os tinham, né? E um dado muito ignorado é a questão social. Aqueles homens provavelmente eram os provedores da sua casa, e isso pode aumentar o percentual ou as estatísticas de miséria no nosso país. Ou seja, a violência, ela gera miséria. Isso já é conhecido de todos. Mas em paralelo a isso existe uma solução. Existe uma solução. Existe uma solução. E essa solução ela não é tão fácil de se engolir, porque ela mexe com o ego de religiosos, ela mexe com o ego de líderes que preferem fazer a defesa de um político, e eu vou dizer aqui, desleal, seja você apoiador do Lula ou do clã Bolsonaro. Eu não sou apoiador de ninguém, todos aqui que veem os vídeos sabem. Tá? A pessoa prefere comprar a briga de um cara que diz que não conhece, depois conhece, que não visitou, depois visitou, que não pediu, depois foi saber se ia ter o restante do que tinha pedido. E o papel da igreja é esse aqui, ó. Vamos lá. Conhecido aí, é um texto conhecido, não pregado, mas é um texto conhecido daqueles que dominam os púlpitos, dominam instituições religiosas, dominam a mente daqueles que se deixam dominar, tá? Conhecida por aqueles que têm eloquência no falar, que buscam nos corredores do poder, seja no Rio, seja em Brasília, influência para se manter no poder da sua igreja, que buscam através da política validação, que o seu discurso religioso busca validar o candidato que ele acredita ser escolhido por Deus, o que não é. Olha como é que a gente pode mudar a realidade dessas famílias que perdem seus provedores. Epístola Universal de Tiago, está escrito aqui na Bíblia, capítulo 1, versículo, vou ler o 26 e o 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Agora que vem, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu vou começar pela corrupção do mundo. Vou tomar aqui um café. Os nossos líderes, eles têm se guardado da corrupção do mundo. Não estou dizendo que eles recebem dinheiro de política, de emendas, isso aí eu não sei. Algumas igrejas aí tá aparecendo aí que receberam alguma emenda para alguma ONG de algum político, mas isso aí até então é só uma faíscazinha. Mas eu te pergunto assim, eles se guardam contaminados da corrupção do mundo ao não se envolver com políticos que são sabidamente interesseiros em seus próprios desejos, em seus próprios propósitos? Eles se guardam, os líderes religiosos se guardam, os nossos púlpitos estão cheios de menções ou de menção a políticos em época de eleição, direta ou indiretamente. E quando o Tiago diz que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essas viúvas, esses órfãos que perderam seus pais, vamos partir aqui para esses trabalhadores de São Gonçalo, esses dois pedreiros.
Alguma igreja foi lá perguntar se o aluguel deles vai conseguir ser pago, se eles vivem de aluguel, se os boletos serão pagos? Você viu algum desses líderes aí que leva político nos seus púlpitos e oferece aquele café colonial ao fim dos cultos ou ao início para eles, oferecer sustento a essa mãe, a essas mães com seus filhos agora órfãos, essas viúvas e agora seus filhos órfãos? Não. Infelizmente não vamos ver. Podemos ver uma igrejinha de bairro que pouco tem para pagar o seu aluguel e o salário do seu pastor, mandar uma cesta básica quando alguma coisa sobrar. Podemos ver essa criança acordando de manhã para ir para a escola e não vendo o pai mais ali, sabendo que o pai foi morto tragicamente. Mas a gente não vê grandes líderes se mobilizando. Não. A gente não vê artistas, cantores se mobilizando. Não, a gente não vê. A gente vê a mobilização para defender. Eu vou ser bem claro aqui, tá? Vou ser bem direto. A gente vê a mobilização para defender o Flávio Bolsonaro, defender o Bolsonaro, defender o Lula, quem é de esquerda, defender o seu político. Mas a gente não vê mobilização para que essa família seja visitada, seja sustentada pela igreja. O papel social de suprir a necessidade daquele que precisa da igreja. É. Mateus 25, não ia ler não, mas eu vou ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, porque um tempo atrás teve uma pessoa, né? A pessoa que andou por aqui, e ela deixou alguns ensinamentos que eu acho que eles foram esquecidos, né? Eles foram esquecidos, acho que não estão dando muita importância porque ele falou, estão dando mais importância porque os líderes religiosos da atualidade, influentes, falam, né? Tá? Diz assim, vou ler do 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, a gente já conhece. E o rei lhe dirá: em verdade, digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O papel social de suprir a necessidade física, alimentar, até mesmo financeira, é da igreja. É nossa. Sozinho, eu posso fazer a minha parte, a minha família. Os meus filhos, eles crescem nesse exemplo. Isso aqui não é tocar trombeta diante de mim. Isso nada mais é do que um mandamento do Senhor Jesus. Dentro das minhas condições, da minha esposa, a gente tenta fazer aquilo que Jesus mandou. Mas se a igreja acordasse, se os membros acordassem para isso aqui, será que os líderes viveriam nababescamente como vivem? Se a gente prestasse atenção no que está escrito aqui em Mateus ou em Tiago 1:27. Eu digo prestar atenção, meditar. Como o Senhor disse a Josué: não te aparte do teu coração as palavras deste livro. Antes medita nele dia e noite. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil cumprir o que está aqui. É quase impossível. Mas se você consegue, faça. Ajude aqueles que você sabe que precisam, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Nesse caso que eu citei dos 2 pedreiros, é a provisão que aqueles homens traziam para casa e não trarão mais.
Às vezes é alguém que você sabe que precisa de uma medicação, que precisa fazer um exame médico e não tem recurso para tal, e você tem condições de ajudar, nem que seja com dinheiro da passagem. Faça, porque você será posto à direita do rei. Essa é a nossa recompensa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê graça e sabedoria para poder obedecer a palavra dele. Fiquem na paz.